O monitor de vídeo é um periférico de saída de dados que permite ao operador visualizar as respostas obtidas pelas ações executadas no computador. Em outras palavras, todas as operações executadas pelo usuário no computador são mostradas no monitor de vídeo. A qualidade das imagens no monitor é determinada pela sua resolução, ou seja, pela quantidade de pixels ou pontos distribuídos ordenadamente ao longo da área da tela. Quanto mais juntos forem estes pontos, melhor a resolução da imagem. A resolução é medida pela quantidade de pixels em 1 polegada. Para que o monitor tenha suas qualidades postas em operação, é imprescindível o uso de uma placa controladora de vídeo que contenha recursos suficientes. Os softwares mais novos, em especial os jogos para computador e programas gráficos, estão exigindo cada vez mais velocidade e capacidade de exibição de cores. Isto implica na necessidade da instalação de placas de vídeo conhecidas como 3D e que possuam memórias próprias, aliviando o trabalho do processador e aumentando a capacidade do sistema como um todo. O padrão para determinarmos a qualidade de um monitor é o dot pitch, que é o espaçamento entre os pontos de resolução em 1 polegada. Isso significa que quanto menor o valor do dot pitch, melhor a qualidade do monitor. Por exemplo, um monitor que tem o dot pitch .25 é melhor que um .29. Para formar as imagens na tela, desde os caracteres até fotos, os monitores de vídeo fazem uso de pequenos pontos distribuídos na tela. Estes pontos são chamados de pixels, e cada pixel, por sua vez, corresponde a um determinado número de bits na memória de vídeo, os quais permitem a formação das cores. Com 4 bits, são geradas 16 cores. Com 8 bits, 256 cores. As placas de vídeo padrão Super VGA coloridas e amplamente utilizadas operam em modos gráficos de 4, 8, 16 e 24 bits por pixel. Obtém-se a quantidade de 65.536 cores com modo 16 bits por pixel, ou a quantidade de mais de 16 milhões de cores no modo de 24 bits por pixel. Há, no entanto, placas de vídeo que trabalham com 32 e até 64 bits por pixel, o que eleva sua capacidade para os bilhões de cores. Essas placas foram desenvolvidas a partir do barramento de dados de 16 bits para PCAT. As placas Super VGA permitem resoluções de 800 por 600 e 1024 por 768 pixels, com memória de 512 ou 1024 kilobytes e 256 cores. A tabela exibida em seu vídeo apresenta a quantidade de memórias necessárias para obter determinada gama de cores em uma resolução específica. Veja que, para uma resolução de apenas 640 por 480 pontos, sempre na horizontal pela vertical, é necessário 1 MB para mostrar tanto 256 como 65.536 cores. Porém, são necessários 2 MB para exibir as 16 milhões de cores. Para exibir a primeira resolução mais comum, que é de 800 por 600 pontos, com 65 mil cores, são necessários 2 MB. Para exibir a segunda resolução mais comum, que é de 1024 por 768 pontos, com 16 milhões de cores, também são necessários 2 MB de memória. Hoje temos placas de até 128 MB de memória, onde a resolução pode ser maior que 1600 por 1280 pontos. Essas placas são chamadas de aceleradoras gráficas, pois possuem um chip interno para o processamento de imagens 3D e são divididas em 2 grandes grupos: as produzidas com chip NVIDIA GeForce e as produzidas com chip ATI Radeon. São mais indicadas para aplicações como jogos modernos e programas de desenho e vídeo, tais como AutoCAD e Adobe After Effects. A configuração de vídeo consiste em modificar a quantidade de cores, bem como a resolução empregada atualmente no monitor. A operação é fácil de ser realizada. Observe. Na área do desktop do Windows, clique com o botão auxiliar do mouse, abrindo o menu auxiliar.
clique no comando Propriedades, fazendo abrir a caixa de diálogos correspondente. Abra a guia Configurações, onde estão localizados os atributos da placa de vídeo. Primeiramente, para alterar a quantidade de cores, você pode abrir o menu desdobrável Cores. Observe as opções que sua placa possui e selecione a de sua preferência. Em seguida, para modificar a resolução da área de tela, posicione o apontador sobre o indicador deslizante, pressione e arraste o mouse para a esquerda ou direita, diminuindo ou aumentando a área respectivamente. Libere o mouse quando encontrar a resolução desejada. A partir do botão Avançadas, você tem acesso a atributos específicos, correspondentes à placa de vídeo instalada em seu sistema. Através desta caixa de diálogos, é possível calibrar o monitor, fazer a correção das cores, alterar ou instalar um novo driver, dentre outras operações disponíveis conforme o modelo e a marca da placa de vídeo. Feitas as alterações, clique em OK em ambas as caixas de diálogos. Por padrão, o sistema recomenda a reinicialização do computador, após as mudanças das características de cor. Permita a reinicialização se for o caso e espere pela nova exibição das imagens. A impressora é outro importante dispositivo de saída, mas, diferentemente do vídeo, exibe o resultado na forma impressa, em cores, escala de cinza ou em preto. Existem diferentes marcas, modelos e estilos de impressoras. Quanto aos estilos, podemos destacar como principais as matriciais, as jato de tinta, as térmicas e as lasers. As matriciais e as jato de tinta são as mais baratas e possuem finalidades específicas. As matriciais, por exemplo, não foram projetadas para imprimirem dados gráficos, como figuras, fotos digitais e outros elementos digitalizados. Elas são mais comuns no trabalho com caracteres. As jato de tinta, apesar de imprimirem com ótimas qualidades, também não podem ser usadas profissionalmente, principalmente em serviços de gráficas, onde a resolução exigida vai além daquela suportada ou oferecida por esta impressora. As impressoras térmicas não são muito usadas devido ao custo elevado de impressão. Porém, este tipo de impressora é empregado principalmente por profissionais que desejam ter uma boa qualidade de impressão. As impressoras laser, por outro lado, apesar de caras, oferecem excelentes resultados em suas impressões. As impressoras podem ser seriais, paralelas ou USB. As seriais, menos comuns e mais utilizadas em redes, recebem os dados de forma sequencial, tornando a transferência mais lenta. Porém, podem ter cabos que ultrapassem os 3 metros de comprimento. As paralelas e USB são mais comuns entre os usuários e recebem os dados enviados simultaneamente através de um cabo paralelo, onde os fios são dispostos um ao lado do outro, ou através de um cabo USB, que proporciona maior velocidade de transferência de dados. Em geral, quando uma impressora é conectada a primeira vez em um computador com o Windows, o próprio sistema a reconhecerá e tentará instalar seus drivers devido ao recurso Plug and Play. Contudo, não sendo reconhecida, sua instalação é muito fácil de ser feita, assim como sua configuração. Veja os procedimentos necessários para instalar manualmente uma impressora. Primeiro, confira se a impressora está conectada ao computador e ligada à rede elétrica. Em seguida, ligue-a. A partir da área do desktop, clique em Iniciar. Posicione o apontador em Configurações e clique em Impressoras. Na janela que se abre, clique em Adicionar impressora. Tem início o assistente de instalação. Nesta primeira tela, clique no botão Avançar. Se a impressora que deseja instalar estiver conectada no próprio computador, marque a opção Impressora Local. Caso a impressora esteja ligada a outro computador da rede, marque a opção Impressora da rede. Para o exemplo, deixemos a primeira opção selecionada. Avance para a tela seguinte. Em instantes, uma nova tela é mostrada. Caso a marca e modelo da impressora não sejam encontrados nestas listas, clique no botão Com disco. Insira o CD-ROM ou disquete que acompanha sua impressora no drive específico. Na caixa de diálogos que se encontra na tela, digite apenas o nome da unidade D, por exemplo, seguido de uma barra invertida e clique OK. O sistema procurará, a partir do diretório raiz deste disco, um arquivo de formato INF.
o qual contém as informações de drivers necessárias para o funcionamento da impressora. Ao encontrar o arquivo, o sistema retorna ao assistente de instalação, onde, desta vez, você vai informar a porta de comunicação para a impressora. Lembre-se que o padrão é LPT1. Agora é só concluir o assistente seguindo corretamente as instruções na tela. Solicite o teste de impressão, que será a prova de que a impressora foi instalada corretamente. As impressoras mais modernas geralmente possuem programas de instalação específicos que dispensam a execução dos passos mostrados anteriormente. Neste caso, basta inserir o CD que acompanha a impressora e seguir as indicações na tela do computador. O disco rígido é um periférico de entrada e saída de dados com grande capacidade de armazenamento. É nele que são instalados e gravados programas e arquivos os mais diversos para serem posteriormente lidos e executados pelo usuário. O disco rígido, também chamado de HD ou Winchester, é constituído por uma série de discos sobrepostos a uma pequena distância um do outro, denominados pratos. Nas superfícies destes pratos, os dados são gravados e lidos de forma magnética pelas cabeças de leitura e gravação. Uma das características do disco rígido é sua integração com o drive, isto é, não é possível remover o disco da unidade como se faz com CDs e disquetes. Por isso, o fato de ele também ser chamado de disco ou unidade fixa. Alguns discos rígidos, principalmente usados em mainframes, possuem a qualidade de serem removíveis, mas sua estrutura e tamanho são muito diferentes de um disco rígido compacto, como os utilizados nos PCs e Macs. Os discos magnéticos são divididos em trilhas, setores e cilindros. Os setores são divisões no disco e modificam-se em quantidade dependendo do modelo de capacidade que terá este disco. Há discos com 17, 26, 33 e 63 setores, por exemplo. O cilindro é algo imaginário em um disco. Assim como os setores, ele é invisível aos olhos humanos. Portanto, nesta ilustração, você pode saber o que é o cilindro de um disco a partir da projeção que o simula. O cilindro é obtido com o paralelismo das trilhas, que são quem fazem as divisões dos setores. A quantidade de trilhas corresponde à quantidade de cilindros que há no disco. Quanto maior a capacidade do disco, maior também o número de trilhas e cilindros. Os pratos dos discos, por serem cobertos magneticamente, permitem que as cabeças do drive, também magnéticas, leiam e gravem sobre a superfície quaisquer dados solicitados pelo operador. A cabeça magnética é constituída de uma bobina que gera um campo magnético com o fluxo de corrente elétrica. Este campo, por sua vez, orienta as partículas magnéticas que revestem o disco, formando o dado, isto é, a informação. Braço é o suporte de sustentação das cabeças. Todas as cabeças são afixadas no mesmo suporte, portanto, quando o braço se move, todas as cabeças se movem ao mesmo tempo. O motor faz a rotação do disco. Quanto maior a velocidade de rotação do disco, menor será o tempo de acesso das cabeças a um setor para gravar ou ler dados. É bom salientar que nem todos os discos rígidos possuem o mesmo número de cilindros, cabeças e setores, o que os diferencia, portanto, não só em velocidade de acesso, como também em capacidade de armazenamento. Velocidade de acesso é o tempo que levam as cabeças para fazer uma leitura ou gravação de um dado. Ela depende de 3 fatores: a velocidade de rotação, a taxa de transferência interna e externa e o tempo de acesso. A velocidade de rotação já é inversamente proporcional ao tempo de acesso, isto é, quanto maior for a rotação do disco, menor será seu tempo de acesso. O tempo de acesso é o tempo médio de deslocamento das cabeças entre uma trilha e outra. O tempo de acesso corresponde à metade do tempo de deslocamento entre a primeira e a última trilha do disco. Taxa de transferência é a quantidade de dados que podem ser transferidos ao mesmo tempo entre memórias e dispositivos. No caso dos discos rígidos, temos 2 tipos de taxas de transferência: a interna e a externa. A taxa de transferência interna corresponde à velocidade do dado em seu caminho entre o disco rígido e a memória buffer do próprio disco. Ela é diretamente proporcional à velocidade de rotação do disco e à quantidade de trilhas e setores. Quanto maior for a taxa de transferência interna,
mais informações poderão ser gravadas no disco. A taxa de transferência externa corresponde à velocidade do dado em seu caminho entre o buffer do disco rígido e a memória RAM ou DRAM. Para este tipo de transferência foram aplicados padrões que acabam por definir características do próprio periférico. Por exemplo, com a tecnologia Ultra DMA 133 utilizada neste modelo de disco, é possível uma taxa de transferência externa no patamar de 133 MB por segundo. A sigla FAT vem de File Allocation Table, que em português quer dizer tabela de alocação de arquivo. Trata-se de um elemento do sistema operacional responsável pela localização e inclusão dos arquivos em determinada área do disco. A FAT armazena os dados via cluster, que por sua vez é a menor porção de espaço ocupada em um disco. Esta parte do sistema operacional foi sendo cada vez mais aprimorada. No início, a FAT12, por exemplo, era utilizada para acessar discos de 32 MB. Hoje trabalha-se com o padrão FAT32, que permite a definição de mais de 4 bilhões de clusters por disco, ou drive lógico. A FAT32 permite acessar discos com até 2 TB, o que equivale a 2048 GB.